quando eu soube que ia ter um derivado, no caso House of Dragons, assim, quando eu soube que teve um derivado, eu fiquei puto, eu disse, não, não, já tumultuaram demais, mexer na mera fé, tá ligado? Deixa pra lá. Só que aí eu pensei, eu queria ver a história da Batalha do Tridente lá, né? Que é tipo o Ned Stark e o Robert Baratheon, ele mais novo, a luta ali do começo e tal, de como o Rei Louco foi destronado, etc, etc. Foi destronado não, foi morto. Aí eu queria ver essa história. Aí quando disseram que, não, vai ser uma história da casa Targaryen. Aí eu disse, pô, beleza, era isso que eu queria ver, porque essa história que a gente tá vendo hoje em House of Dragon vai terminar na morte do Rei Louco, mas podia ser mais perto, né? Porque é 200 anos, House of Dragon é 200 anos de Game of Thrones. Tu acha que essa série do Casa dos Dragões ela vai terminar com a morte do Rei Louco? Essa é uma grande dúvida, porque os produtores dizem que tem muita história para contar e, assim, ouviu-se boato que seria uma série procedural, né? Tipo assim, cada temporada uma história diferente da gigantesca história dos Targaryen. Por exemplo, a gente só ouve falar do Aegon, o Conquistador, é uma baita história para se contar. Mas, assim, pelo que a gente viu, não vai ser procedural. Então, a próxima temporada continua essa história. Assim sendo, eu acho que essa história vai se desenrolar lá na frente no Relouco. É porque foi o Eu acho que último, ela. foi o último rei da família Targaryen, né, que teve. Sim, sim. Porque aí, quando ele é assassinado pelo Jaime, né? Pelo Jaime Lannister, Daenerys e o irmão lá, que eu não lembro, que a gente não lembra o nome dele, eles fogem, né? Eles vão pro outro lado do mar para Indy Western justamente para que não ser exterminado. Porque se eles dois morrem, acabou a família, né? Isso. Aí, então, não sei se tu vai saber dizer, mas eu Hum. acredito que eu acredito que isso seja um pouco implícito, não sei. Então quer dizer que o último rei que teve da família Targaryen foi o Rei Louco. Então todos os antecessores também eram da dinastia Targaryen. Então Sim, o reino, na verdade, só deixou de ser comandado por um Targaryen quando o Robert Baratheon assume no começo de Game of Thrones. é. Não é nem no começo, né? Porque no começo a gente já vê ele velho. É um pouquinho antes do começo. Não, pô, É, não, mas o começo de Game of Thrones ele mostra ainda o Rei Louco, não? mostra não. É tudo contado. Não, tem um Nunca flash. mostrou. Não, tem um flash, tem uma cena. Eu acho que tem uma cena. Agora deixa eu lembrar aqui. Eu acho que tem uma cena, sim. Tem não. Tem, pô. Tem não. Em Game of Thrones não tem. Garanto a você. A gente Olha. sabe isso porque é contado. A gente tem flashback lá do nascimento de John. A gente nunca vê. A gente vê Ned novo quando ele pega John para cuidar, lá na frente. A gente ouve que houve um relouco. A gente sabe que Jaime foi o regicida. A gente Não, sabe que tem, Robert. pô. Inclusive o primeiro episódio, se eu não tô enganado, é mostrado o. É mostrado lá eles fazendo a cerimônia lá de velório do Rei Louco. Aí. Não. Ó, ó, calma. Vá. Calma. O primeiro episódio, o velório que tem é de John Arryn, que era a mão de Robert. Que é justamente o primeiro episódio que, quando o Ned sabe que John Arryn morreu, John Arryn, no caso, era casado com a irmã da mulher de Ned, né? Sim, sim. Então, John é morto, John Arryn é morto, e Robert sai de Kingsland e vem para o norte, para Winterfell, para chamar Ned para ser a nova mão dele. Esse é o primeiro episódio. Então, o velório que a gente vê no começo do episódio é o velório da mão do Robert, não a do Rei Louco. Até porque, pô, Robert já tá gordo. O encontro de Robert com Ned, eles dizem, faz mais de 15 anos que nós não nos vemos. Você engordou muito, tem até um papo desse, tá ligado? Não mostra, não. A gente sabe porque a gente ouve falar, a gente sabe que ele sentava no trono, ele enlouqueceu. Inclusive, o que acontece aqui, e é a tradição, né? Por isso que eu sei que faz sentido Daenerys enlouquecer no final.
Eu acho que foi mal construído como aconteceu, mas na tradição, digamos assim, Targaryen faz sentido. Sim, Que faz todo mundo que sentido. senta no trono, de alguma. Aí ninguém sabe explicar. Né? Porque tem magia, querendo ou não, nesse universo. Ninguém sabe se é uma Não, não, maldição. não, mas Muitos botam isso a daí. culpa. Calma, calma, Ah, Roberto. Muitos botam a culpa nas feridas que o trono causa, né? Por ser de espadas e tal. Ele isso. fere, é tanto que a Que gente foi o que. vê. Isso, com o Viserys. Uhum. Então é isso. É tanto que Robert e Ned eles matam o rei, né? Junto com o Jaime. Porque ele tá tocando fogo na cidade, pô. Em civil, tá ligado? Ele tá fazendo o que Daenerys fez no final, na verdade. Se a gente pensar bem, John fez o que Ned fez anos atrás. O John foi e matou o rei. Na verdade não foi Ned, foi Jaime. O Daemon, ele é aquele cara que quer briga, né? Você vê que Uhum, ele o tempo todo ele tá querendo uma guerra porque ele é um guerreiro nato, né? uhum. Ele com o dragão dele lá, ele se acha implacável e tudo mais. Você vê até naquela batalha lá do contra aqueles Os caranguejos lá da os areia. caranguejos. Isso, você vê que no momento que ele recebe a carta do rei falando que o rei ia mandar ajuda, aí o cara simplesmente se revolta porque ele não queria ajuda, aí vai lá sozinho, arma um plano, vai lá sozinho, e tu vê que o cara luta, né, sem compaixão, sai cortando. Depois que chega a ajuda do Corlys Velaryon lá para ajudar a eliminar os caras, mas você vê que o cara ele quer sangue, é o tipo dele. Mas, por Uhum. outro lado, você vê que o respeito que ele tinha pelo irmão, cara, é inegável, É, porra. Ele tinha um é. respeito. Os dois se batiam de frente, mas ele amava o irmão, ele respeitava o irmão. Naquele último episódio do Viserys vivo, porra, o cara lá capengando com a bengala, ele foi o único que foi lá ajudar o irmão a sentar no trono. A coroa caiu, o que é que foi que o cara fez? Ele pegou a coroa e colocou na cabeça do irmão, reconhecendo que o irmão era o rei. E todo mundo dizia que ele queria tomar o trono. Ele Então, queria, assim, né? Na verdade, é. hã? No começo ele queria, ele mudou, ele, Não, ele amadureceu. Mas no começo sim, ele queria pra caramba. mas mesmo assim, mesmo quando ele era mais novo, que ele era mais impulsivo, ele continua sendo impulsivo, mas ele sempre teve o respeito e sempre teve o amor pelo irmão. Então, a série nos apresenta a seguinte questão. Primeiro, nos apresenta uma baita personagem. Assim, todos os personagens da série. Eu não consigo não gostar de um personagem dessa série. Eu tô bem ainda assim com o filho lá Como é o nome da menina? Esqueci o nome da menina novo. Alicete. Da. Da Alicent lá, o Kaori lá. Não sei se é o ator que tem uma cara já de vilão. Eu não gosto desses caras que já tem cara de mal, tá? Eu Não, gosto do cara que é meio. aquela boquinha dele, velho, pelo amor de Deus, uma boquinha O, meio. o Gaveta hoje no vídeo, ele definiu muito bem. Ele disse, ele tem cara de personagem, de vilão de anime, tá ligado? Vilão de anime. Assim, ele tem um trejeito de vilão de anime. Mas enfim, voltando ao começo. Então a gente é apresentado que tem o rei Viserys, que foi rei diante da sua. Da rainha, que não foi, esse título é pau, que é a Rhaenys. E o Viserys agora ele tem uma decisão muito grande. Ele tem que nomear o sucessor dele, já que ele não consegue, ele não consegue ter um filho, homem. E aí ele tem que decidir entre o Daemon e entre a sua filha, a Rhaenyra. Que foi justamente essa mágoa que o Daemon teve do irmão. Porque como ele não tinha Uhum, nenhum filho homem, então o certo seria, pela lógica de sucessão, seria passada para o irmão. Porque tem a questão uhum, da sucessão ser masculina, né? Ele, de certa uhum. forma, ele acabou meio que quebrando isso quando ele nomeou a filha dele para ser a sucessora. E nesse momento eu achei que quem ficaria mais revoltado com tudo isso seria a Rhaenys. Porque ela Justamente. teve a chance e não aconteceu com ela, tá ligado? Aham. Que a Rhaenyra acaba tendo filho com Crystal, Sir Crystal, que era o cavaleiro que protegia ela. É, os filhos dela, na verdade, são dele. É porque é muita trama Não, que né, pô. realmente. Não. Não é, pô. Como não? Porque Não, todo mundo chama o filho dela de bastardo? não, Porque justamente o filho dela é mas bastardo. não era do Sir Crystal, não. Foi de um E outro ela- cara. Foi do outro cara, pô. Ele aparece, inclusive, lá, que ele é enviado para uma Ah, é. batalha. É o Strong, é um É, Strong é, lá. é, E, é, é, inclusive, é. o
tio dele lá, o que tem a boquinha, o caolho lá que tem a boquinha. Aham. Como é que é o nome? Aemond, né? O príncipe É, Aemond. Lá ele fica o nome é tudo justamente. igual, né? É porque no inglês ele faz um trocadilho com strong de forte e o strong do nome Uhum. do pai dele. Não, e ela tem filhos bastardos, e a grande merda dessa série. Assim, a série ela vai preparando pra uma grande merda que vai acontecer quando o Viserys morrer, a gente sabe. Só que a merda é que quando o Viserys vai morrer, ele vai dizer a Alicent que quem tem que reinar é a Aegon, que é o conquistador, tem o nome do conquistador. Só que ele acha que ele tá dizendo Ele, aquilo pra Rhaenyra. ele ali ele tava Você ligou nisso? delirando, porque foi assim, Exatamente. porque momentos atrás a Ranira ela pergunta pra ele a questão da canção do Gelo e Fogo, se ele acreditava na canção do Uhum. Gelo e Fogo. Aí você vê que tempos depois, eu acho que é quando ele lembra da É, história, aí ele fala, só que ele falou pra pessoa errada. E aí foi puta, velho. justamente onde gerou toda a confusão. Eu sei que é injusto comparar obras, mas ó como esse roteiro é primoroso se comparado a um cara que nunca viu ninguém encontrar com o mestre dos ferreiros e ainda dá dica. Irmão, olha esse roteiro como é genial, porque ele tá falando, achando que tá falando pra Rhaenyra, e ele tá falando pra Alicent, porque o nome dela, do filho dela é Aemon, a Aegon, né, no caso. O E grande Alicent, problema é é porque o nome é porque tudo igual. não, Ninguém não, troca de nome nessas famílias. não, o grande problema é que não, mas aí é questão de reino, isso aí depois a gente pode discutir. A Alicent, ela não conhece a história das canções de Gelo e Fogo. Uhum, Aí uhum. quando ele fala um negócio desse, aí ela acha que o rei tá querendo que o filho dela seja o rei. Só que não. Isso. Caraca, boy. E assim, eu achei essa ideia assim de roteiro, eu não sei se tem no livro, né, mas ideia assim de roteiro, eu achei isso tão genial, porque, tipo, é uma cena que não tem briga, não tem luta, mas gera uma confusão, porque, primeiro, a Alicent vai dizer, não, ele falou o nome do meu filho, mas ninguém tava lá pra ver, tá ligado? Mas aí, Então, assim, mas aí ela eu, sabe que ele falou. mas aí eu também acho que gera um grande problema pelo seguinte: o rei, Hum, quando estava lúcido, nomeou a Ranira diante de todo mundo, diante de todos os vassalos lá, todas as casas. Todas as casas juraram lealdade a ela. Aí vem a rainha do nada, ela sozinha diz: Não, mas ele no seu leito de morte ele disse tal coisa. Ah, é, né? é uma sacanagem. Foi uma sacanagem muito grande. E outra coisa, todo mundo sabia que o rei Viserys ele já não estava mais em suas faculdades mentais normais. Mas aí entra aquela questão Da do ser palavra um da homem, tá rainha. ligado? Não, também, mas da ideia de tipo, a tradição diz que tem que ser um homem, tá ligado? Então, traz essa. Eu acho, eu não sei, eu não lembro se ela diz exatamente isso, mas a Rainira ou Rhaenys diz algo pra ela assim, tipo, você precisará sempre se provar, tá ligado? Ela precisa estar sempre provando que ela é a rainha que foi escolhida, pô. Uhum. Primeiro porque a galera não aceita que seja por ser mulher, primeiro porque, enfim, ela tem sempre que estar se provando até nesse momento, tá ligado? Cara, e assim, obviamente que de modo gerais, a série ela surpreende, ela tem reviravoltas, como Game of Thrones tem.